E quais são as maiores dificuldades que a pequena marcenaria enfrenta no dia a dia, né? Então, tá eu já me aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque muita marcenaria, né? Muitas pequenas marcenarias que muitas vezes trabalha somente o marceneiro ali, ele o ajudante, ele a família. Às vezes é só o marceneiro e a esposa, por exemplo, e a pequena marcenaria passa por muita dificuldade, né? Ser dificuldade assim, de vários tipos, principalmente a gestão financeira, né? É um problema porque muitas vezes o marceneiro ele vende, nunca sobra dinheiro na conta no final do mês, parece até que não está vendendo, mas na verdade assim, principalmente as pequenas marcenarias, as grandes passam por isso também, pela falta de dinheiro. Só que a pequena marcenaria sofre mais porque Tem menos controle, ela tem menos planejamento, menos controle, ela sofre uma captação de clientes, muitas vezes ela depende muito da indicação, e a indicação é ótima, né? A indicação é boa. Só que depender somente da indicação não é algo bom. Então, tem muita coisa que atrapalha, dificulta a vida da pequena marcenaria. Então, eu falei aqui, ó, falta dependência só de indicação, não trabalhar a captação de clientes. Às vezes a organização da marcenaria, o processo interno é um problema também, tá? A falta talvez até de processos automatizados, de máquinas para produção, né? É outro problema que acaba impactando, porque muitas vezes o pequeno marceneiro ele vende, né? Ele vende, e às vezes no final do mês ele olha para dentro da marcenaria, cara, e ele não tem dinheiro no caixa, não sobra dinheiro. Às vezes paga as contas, né? Igual eu vejo aqui muitos colegas que têm marcenaria, cara, que passa aperto assim, tem um bom produto, o marceneiro tem um bom produto, tem um excelente produto, faz um móvel de muita qualidade, mas quando chega no final do mês, às vezes o cara tá super apertado, tendo que vender um projeto para poder pegar o dinheiro e terminar o projeto anterior. Exatamente. Estamos aí. Esse é um assunto que surge muito, né? A gente recebe constantemente questionários, pessoal, vários marceneiros questionando a gente, né? Que é os problemas que os marceneiros realmente enfrentam no dia a dia das pequenas marcenarias. O pessoal lá do curso comenta muito, né, sobre as dificuldades, né? Às vezes o cara abre e trabalha na garagem de casa e tem muita dificuldade, às vezes no início, mas não somente, as marcenarias maiores também passam pelos mesmos problemas. E só que normalmente a marcenaria maior, ela consegue um controle maior. Então, por exemplo, um grande problema que a gente vê muito é a questão financeira. Boa noite aí, Jonathan. A falta desse controle financeiro, a falta de capital de giro, a falta de entender Pessoal, os seus custos. O tema aqui está aberto, tá bom? Quiser colocar aí pergunta, ele fica à vontade aí, tá? Só voltando aqui para quem entrou, o tema hoje são as maiores dificuldades das pequenas marcenarias, né? Que elas enfrentam, né? Então a gente começou falando aqui justamente dessa gestão financeira inadequada, da falta de acompanhamento dos custos, da falta de controle, por não ter um sistema de controle que atenda às necessidades da pequena marcenaria, daquele pequeno marceneiro, aquele marceneiro que trabalha em casa, aquele marceneiro que trabalha com a mulher, com o filho, até 5 funcionários, é uma pequena marcenaria e é difícil você encontrar no mercado soluções que atendam à necessidade né, dessa pequena empresa, dessa pequena marcenaria. Deixa eu falar. Então, acho que isso é um dos grandes problemas das exatamente. pequenas marcenarias. Quando a gente começou na marcenaria, que era somente eu, que a gente começou na garagem de casa, cara, aí lógico que por eu ter trabalhado na área comercial há muitos anos, com gestão, né, por isso que a gente foca muito na gestão, é lógico que a gente tinha um conhecimento privilegiado para gerenciar a marcenaria. Mas desde lá de trás, né, e muitos colegas que começaram junto comigo, cara, e às vezes o cara está na mesma situação de 5 anos atrás, de 8 anos atrás, né? E aí você vai analisar por que uma marcenaria que começou junto contigo, do teu bairro, na tua cidade, ela cresceu demais e a sua marcenaria está do mesmo jeito. Ou o contrário, ou você cresceu muito e o cara está no mesmo lugar. Geralmente tem muito a ver com vários fatores, tá? Um deles, principalmente deles, tá? Gestão do negócio, gestão da marcenaria. Ah, Lídia, você está falando de gestão, gerenciamento. Era o seguinte, se você não conhece as informações do seu negócio, né, como é que você vai fazer o orçamento? Porque se você não tem informação do seu negócio, como é que você precifica o projeto? Entendeu? Qual é o seu custo hora? Qual é o valor do seu prolabore? Qual foi o seu lucro mês passado? Quanto você faturou mês passado? São informações que você tem que ter para fazer o orçamento. Entendeu? Para fazer o controle. Então, igual o Bispo falou aqui, WF Bispo falou aqui, exatamente isso, tem que ter controle. Para ter controle você precisa de números. Então, a grande marcenaria, né, ela passa também por dificuldade, né? Só que o pequeno marceneiro sofre mais.
a ventania, o vento é o mesmo, balança a árvore pequena e balança a árvore grande, né? E às vezes na árvore grande balança até mais, né, do que na árvore pequena. Só que assim, como é que a gente lida com isso no dia a dia, né? Então o que eu falo muito lá no curso da gente, falo nas lives aqui pessoal, cara, você não vai conseguir mudar o seu negócio fazendo as mesmas coisas sempre. Então você tem marcenaria há 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos, você percebe que poderia ter crescido muito e não cresceu, provavelmente você deveria ter feito alguma mudança muito importante no meio desse tempo e você não fez. Você deveria ter se qualificado mais, estudado, buscado conhecimento. Saia da né? zona de conforto. Sair da zona de gente. conforto. Saia da zona de conforto. Ah, tô pagando minhas contas, tô indo. E você tá deixando a maré te levar. Você tá deixando o mercado te levar. Impars MSM aí falou sobre aumento de preço. As dificuldades são muitas. Mas além das todo mundo dificuldades, tem o aumento de preço. Você tem razão. E aí eis a questão. Quem tem um controle de custo melhor consegue trabalhar melhor o seu valor final com o cliente. Agora, você não tem controle de custo nenhum, eleva o preço, como é que você vai precificar agora? Você multiplica por 2, multiplica por 3, se o preço do material subiu, o seu vezes 2, vezes 3 vai subir na mesma proporção. Então, você não consegue nem trabalhar nesse um caso desconto aqui, melhor para o seu nesse cliente. caso que ele falou aqui, preço do material sobe e isso impacta mais no marceneiro pequeno, na teoria, né? Isso impacta, claro, no marceneiro grande também, na marcenaria grande lá. Só que a questão é o seguinte, por que em alguns mercados, em algumas cidades, os caras trabalham um preço que não faz o menor sentido, né? Aqui na minha cidade, a gente está em Minas Gerais, aqui a cidade tem 300 mil habitantes, a região metropolitana de quase 1 milhão, então a gente sofre menos com isso, o preço aqui ele varia muito, né? O nosso preço, por exemplo, ele está ali de 0 a 10, ele está ali em 7, 8. Nosso preço não é o mais barato, nem fica no meio, fica acima, mas tem um preço assim considerado médio alto. Então, porque aqui, então, também tem as marcenarias aqui que trabalham com preço lá embaixo, também tem. Ah, Lídia, você cobre orçamento? Cara, não cubro. Eu tenho minha despesa lá, se eu cobrir orçamento e teve um prejuízo, quem vai pagar sou eu. Como é que eu vou pagar o salário do funcionário lá do montador? Não vou conseguir pagar. Então, ou seja, a gente não cobre orçamento. O máximo que eu faço é pegar o desconto da madeireira que eu recebo e eu vou lá, repasso para o cliente no material, não é no total do projeto não. Se eu tenho lá 5% de desconto na compra do MDF, eu repasso para ele no material, tá? Mas para fazer esse tipo de precificação e saber essa informação, você tem que fazer o orçamento, né, considerando realmente todos os seus custos. Então, assim, o vento, ele venta, né, igual, só que igual o IMPAS MSM falou aqui, sobre, né, não entender por que alguns colegas botam um preço lá embaixo. Às vezes o cara tá lá nesse desespero que eu falei, necessitando vender um projeto para entregar o projeto anterior. E se você embarcar nessa, cara, você vai sofrer muito. É por isso que a gente fala muito sobre captação de clientes também, né? Então tem muita marcenaria que eu vejo aqui na minha cidade, por exemplo, que trabalha só com a parceria com o arquiteto ou com indicação. Fica dependendo disso. Então, se tiver algum problema com o arquiteto mudar de cidade, ou parar de mandar projeto para ele, ou ele fazer a cagada na casa de alguém e o cliente e o arquiteto fica chateado e não mandar mais cliente para ele, como é que ele vai sobreviver? Entendeu? Então, eu até fiz um vídeo agora à noite falando sobre isso lá no Instagram. Cara, trabalhar o marketing da marcenaria sempre, né? Sempre. Independente se está cheio ou não, publicidade, um pouquinho só lá do seu orçamento, coloca em publicidade para você sempre ter uma outra forma de entrada de clientes e não depender somente da indicação. Mas só para fechar aqui o tema sobre as marcenarias que botam o preço muito abaixo, se você conhecer bem o IMPA MSM, se os seus custos, precificar um projeto que você realmente passou um orçamento para o cliente, que tem lá todas as despesas que você tem, e você vai ter lucro no final das contas, cara, talvez você consiga até empatar com ele. Se não conseguir, né? Se não conseguir, cara, pé no chão, segura a onda, não faz loucura, porque você vai comprometer a sua empresa. Vai comprometer a sobrevivência do seu negócio. Então, eu sugiro, assim, talvez analisar melhor como você está precificando, para que você consiga, né, ver se o seu orçamento realmente está considerando todas as despesas que você tem, para que você consiga ali manter-se competitivo, né? Essa é a questão. Quando você faz o controle das suas finanças e você precifica de acordo com os seus custos, você sabe, você tem a certeza que seu valor está dentro das suas necessidades. Por quê? Gente,
Não adianta simplesmente comparar preço de marcenaria. Você tem marcenaria que o marceneiro trabalha no quintal, tem marcenaria que é dentro de um galpão muito grande, tem marcenaria com um ajudante, dois ajudantes, tem marcenaria que tem arquiteto. Enfim, cada marcenaria tem seu custo. Cada marcenaria tem as suas despesas. Então, quando você simplesmente compara o valor final de um projeto sem levar em consideração o custo daquela marcenaria, você não está fazendo uma comparação correta. Agora, você só vai saber se sua precificação está correta ou não se você basear sua precificação nos seus custos, se você faz o acompanhamento dos seus custos. Se não, você vai ficar sempre pensando, mas o cara está com o custo lá embaixo, não tem Ou o como. cara precifica baixo demais, baixo demais. Às vezes é baixo para você, às vezes para ele esse é o custo dele. O cara trabalha no quintal, sozinho, ele é mulher. Às vezes esse é o custo dele, gente. Não adianta você... O que pode acontecer é que, às vezes, esse cara, você tem que entender que, às vezes, ele atende um público que não é um público que, às vezes, você deveria atender. Porque já que você seus quer custos... atender, né? Quer e deveria. Porque se seus custos são maiores, você tem que entender que você tem que ter um público que pague a mais também. Né? Não adianta você querer pegar aquele público que só pensa em preço. Né? Porque a sua marcenaria tem um custo maior. Mas isso você só vai saber, você só vai ter essa certeza e essa tranquilidade de falar, eu perdi esse projeto, ok, mas impossível eu cobrir esse preço. Você só vai ter essa noção, essa tranquilidade na alma no dia que você fizer todo o levantamento de seus custos e você precificar em cima dos seus custos. Senão você vai ficar sempre assim, mas marcenaria tal, paga muito barato, o preço está muito Fiz 10 baixo. orçamentos, não fechei nenhum. Por que eu não fechei? Cara, e aí, o seu preço está caro ou está barato? Pode ser até que tenha barato demais e o cliente não fechou. Já vi aqui que o cliente deixaram de fechar projeto caro. O cliente com orçamento com diferença de 80 mil e o cara optou pelo mais caro. Acredita? Aí é um cliente altíssimo altíssimo padrão. O cara foi desconfiado. Falou, não é possível, o cara vai realmente vai me entregar a mesma qualidade cobrando 80 mil a menos. Era um orçamento de 300 mil reais numa cobertura do cliente na cidade aqui que a arquiteta me falou, né? Então, ou seja, o que ela está falando é o seguinte, cara, primeira coisa, conhecer as suas despesas. Aí tem marceneiro que fala, Lídia, eu conheço minhas despesas. Meu aluguel é R$ 1.000 e eu pago 250 de luz e R$ 100 de água. Aí eu falo, tá bom, e o IPTU? Tá, e a parcela da picape que você comprou? E a parcela da máquina que está financiada? E a fiação de serra? E o tiner? E a estopa? E a compra de lâmina da Tico-Tico? Vamos lá. E o FGTS? E o salário do funcionário? E o lanchinho que você faz na rua? E o café da manhã? Meu amigo, isso é despesa, tem que estar anotado. E mais, tem que estar no orçamento do cliente. Quando nós fazemos... E é o que a gente ensina lá no curso, né? Inclusive, a gente vai dar 3 aulas agora essa semana. Começa amanhã, de graça, tá, gente? 3 aulas assim de graça sobre gestão de marcenaria. Os maiores erros que eu vejo muita marcenaria cometer, que impedem, às vezes, do cara ter uma boa gestão da marcenaria. Gestão financeira. Tem um link no nosso perfil, é só clicar e se inscrever, tá? Você clica lá, se inscreve para você poder receber o link para ver as aulas, tá? Não é live, não. Você tem que clicar lá para receber o link e acessar a aula. Mas, enfim, então, se você não conhece os números ali, não sabe o valor, né, não sabe o seu custo, como é que você precifica o projeto? Né? Como é que você vai precificar um projeto? Então é isso que eu falo. Tem que conhecer os números, anota, cara, computadorzinho aqui, ó, planilhinha bonitinha. Comprei pão hoje de manhã para o meu funcionário lanchar, digita lá, passei na madeireira, comprei material, botei gasolina, fiz o Pix aqui para pagar uns puxador, comprei no Mercado Livre uma parafusadeira, registra lá, velho. E quando fizer o orçamento do cliente, você vai considerar 3 informações: seus custos, custo de mão de obra, que é o salário da sua equipe, o seu salário, e custo de material. Simples assim, cara. O orçamento só precisa disso. Tá? Agora, para você conhecer seus custos, você tem que fazer o quê? Fluxo de caixa. Anota tudo que você gasta durante o mês e tudo que entra na sua conta. Segunda coisa, custo homem-hora. Qual é a remuneração das pessoas que trabalham contigo? É só a sua? Beleza. Qual é o seu prolabore? Você definiu o seu prolabore? Lídio, varia. Se sobrar 20 mil na conta, eu pego os 20 mil. Se sobrar 5 mil, eu pego os 5 mil. Tá errado. Tá errado. Não é assim que funciona, entendeu? Outra coisa. E aí, por último, com custo de material. Com essas 3 informações, você faz um orçamento espetacular, matematicamente correto, não vai ter dúvida nenhuma que cobrou caro ou barato demais. Só que tem que fazer a gestão do negócio, mesmo que seja só você, cara. Às vezes você trabalha sozinho em casa, na marcenaria, é mais simples. É mais simples. Talvez seu filho te ajude a fazer a gestão. Só que assim, eu vejo aí muita marcenaria precificando assim, multiplicando o material e tal. Lá no curso a gente ensina isso, fala para não fazer, porque
Isso, na verdade, assim, é uma forma de fazer o orçamento, né? As pessoas fazem, eu não critico, assim, só não sugiro e não faço, né? Cada um sabe. Agora, se você está na marcenaria há muitos anos, há muitos meses, seu negócio não anda, tem alguma coisa errada, porque é um mercado que tem a margem muito boa, todo mundo sabe aí. A margem é boa, tem muita demanda, tem muita concorrência, mas você tem que começar a ir se diferenciando da sua concorrência, com marca, com publicidade, com parcerias, trabalhar a captação de clientes. Isso é assim, Porque a gente começou, cara, na garagem aqui, há vários anos atrás. Era eu sozinho na garagem. Quem assiste as nossas aulas, quem assistir a aula amanhã lá de gestão de financeira, vai ver lá as fotos. Era eu trabalhando na garagem de casa, era assim. Entendeu? Lid, você abriu uma marcenaria, hoje você tem 3 equipes de montagem e tal, começou grande. Não, quando a gente começou na garagem de casa, 6 anos atrás, era só eu. Sozinho. Era só eu. Então, assim, a gente fala muito disso, cara, para as pessoas. Mas, assim, o que eu percebi é o seguinte: nosso negócio não é só fazer móvel. Né? Não é. Porque, às vezes, o seu móvel é igual ao do seu vizinho, cara. O acabamento é igual. Tá lá, o fundo lá, com rasgo, o acabamento em 45, às vezes é igual. E por que uma vez uma marcenaria cresce muito mais do que a outra? Vou te falar porque provavelmente é por 2 motivos. Primeiro, gestão financeira da marcenaria. Segunda coisa, vendas. Vendas, tá? E aí a gente entra no segundo tópico aqui, ó, nessa parte de vendas, que é uma das maiores dificuldades que as pequenas marcenarias têm, que é a dificuldade de atrair cliente, é a parte de vendas. Só para reforçar, galera, a gente está falando aqui sobre as dificuldades da pequena marcenaria, mas o tema é aberto aqui, quem quiser fazer perguntas, tá? Isso. Pode continuar falando. E aí a gente falou inicialmente essa questão da gestão financeira, e a segunda dificuldade que a gente percebe muito é a dificuldade de atrair clientes. Né? A dificuldade de não só atrair clientes, mas atrair clientes específicos, que eu acho que todo mundo tem a intenção de melhorar a clientela, né? De fazer projetos maiores, de entregar projetos, né, com um custo maior, né? Para atrair, aumentar o seu ticket médio, né, que é aquele valor médio dos projetos vendidos, para faturar mais. Então, como atrair esse cliente? Como atrair mais clientela e uma clientela também mais seletiva. Né? Porque muitas vezes na pequena cidade ou pequeno marceneiro ele trabalha muito com a indicação, né? A indicação, cara, ela é excelente. É uma das melhores coisas que tem a indicação. Por quê? Porque quando o cliente vende uma indicação, é porque alguém indicou, obviamente, né? Alguém viu, se alguém indicou, essa pessoa teve uma boa experiência com o teu atendimento, viu o seu móvel, viu o seu acabamento, gostou do cuidado que você teve lá na casa dele e passou essas informações para outra pessoa e essa pessoa está te procurando. Mas sabe o que é mais legal disso? É que quando o cliente vem por indicação, a venda é muito mais fácil de você fechar, né? E o cara já vem 50% fechado contigo. É só você atender bem, né? Prestar um bom atendimento, passar confiança, passar profissionalismo, que consequentemente as chances de você fechar são enormes, né? Então a indicação ela é ótima, só que a gente não deve só depender de indicação. Disso. Vou falar para vocês um caso. Um dia eu estava na madeireira aqui na Gemad daqui comprando material. Chegou lá uma dona de uma marcenaria e a vendedora da madeireira falou: o Lídio aqui é blogueiro, tava brincando comigo, faz vídeo toda hora dos móveis dele e tal. Aí a mulher falou: eu não tenho tempo de fazer vídeo, porque eu vivo cheio de serviço, né? Eu fiquei calado, deixei a opinião dela, tá? Quase que eu perguntei para ela: Coca-Cola faz publicidade porque é burro, então quer jogar dinheiro fora, deve ser, né? Então, essas marcas. Então, ou seja, a gente precisa trabalhar nossa marca constantemente. Por quê? Porque quando o cliente não está vendo o seu produto, ele está vendo o concorrente. Ele está vendo a marca do concorrente. As pessoas que estão procurando marcenarias não estão te vendo, porque às vezes você está numa cidade grande e o cara não sabe nem que você existe. Às vezes eu estou cansado de fazer móvel aqui em prédio, e em frente ao prédio tem uma marcenaria. É uma marcenaria. E o cliente, por algum motivo, não fechou com ele e me procurou. Então, ou seja, mesmo que a cidade seja pequena ou grande, não importa. Você está disputando espaço físico e na cabeça do cliente com seus concorrentes. E quem não se comunica acaba sendo esquecido ou acaba não sendo lembrado. E aí uma outra coisa que eu falo sobre publicidade é o seguinte: quando anunciar, cara, anuncia no Google também. Não faz só no Instagram, não. Não paga publicidade só no Instagram, não. Sabe por quê? Porque quando você quer comprar uma parafusadeira, quer comprar lá um perfil de LED, uma fita, onde é que você vai buscar? Você vai no Google, né?
Do mesmo jeito, as pessoas que estão procurando marcenarias e marceneiros na cidade, estão olhando no Google, provavelmente, tá? Então, daí a sugestão de que você não deixe de fazer publicidade no Google também, para sua empresa estar lá listada nas opções que aparecem para o consumidor. Mas você tem que entender também, gente, que esse cliente também está mudando, né? O Google é muito forte, trabalhar o Google é importante, mas você já tem uma clientela que já começa a fazer buscas no TikTok, buscas no Instagram. A gente tem cliente aqui que começou a reforma da casa, 7 meses antes já estava lá acompanhando várias marcenarias no Instagram, para ver com qual marcenaria que ia fechar. Ela ficou 7 meses salvando vídeos. Gostei disso aqui, gostei daquilo. Para no final decidir qual marcenaria. Ou seja, ela já sabia que ia precisar de marcenaria, já tinha iniciado a reforma da casa, sabia que mesmo com antecedência ela já foi olhando a marcenaria. Tudo isso via Instagram. Né? Então, o cliente a gente tem que entender que o cliente está mudando essa busca, né, por qualquer coisa, por produtos, por serviços, e a marcenaria não vai ser diferente. As redes sociais estão virando redes de busca de informação. E você tem que estar lá, o seu showroom virtual tem que estar lá. Né? E usar essa rede social para essa captação mais ativa, né, de clientes. Tem que comunicar. E não somente captar clientes, mas reforçar sua marca. Fala o nosso caso aí, ó. A gente tá aí cheio de projeto para setembro e outubro. Mas assim, esse final de semana agora eu fiz publicidade paga lá no Instagram. Ali, você fez por quê? Cara, fiz porque eu quero continuar aparecendo para a cidade, quero continuar construindo minha marca, ter mais seguidores, estar divulgando meus serviços, que isso a longo prazo faz muita diferença. Parece que não, mas assim, eu gastei esse final de semana de publicidade aqui, eu gastei R$20. Eu fiz um impulsionamento no sábado para o domingo, 2 vídeos que a gente tem lá no Instagram da nossa marcenaria, que é a Adequa Móveis. E aí, o que aconteceu? Hoje eu recebi 2 pedidos de orçamento, 2 de orçamentos. Um deles foi de R$30 mil. E tem um outro para fazer ainda, que veio o projeto do arquiteto. Então, ou seja, mas assim, a gente está lotado de serviço até outubro, né? Tem até serviço mais para frente também. Mas assim, a gente continua fazendo para mais vendas, porque cabe mais vendas para outubro, para novembro, né? E também para construir marca, né? Uma outra dificuldade, galera, agora mudando de assunto rapidinho, que eu vejo muita gente ter na pequena marcenaria, e é muito comum, e até, de certa forma, até certo ponto normal, né? É a dificuldade de você ter, a dificuldade financeira, né? Do capital de giro, principalmente. Por quê? Isso não começa, não é com o fato de estar faltando dinheiro na sua marcenaria, não. O problema não é esse, o problema é como você está gerenciando o dinheiro. Né? Então, o que a gente falou lá atrás? Sobre conhecer os números para precificar corretamente. Uma vez que eu conheço as minhas despesas, eu vou conseguir fazer um orçamento correto, beleza? Então, a gente tem uma margem boa de lucro. Se você vendeu um projeto, recebeu uma parte do dinheiro e não está com dinheiro na conta da marcenaria, provavelmente você está fazendo muita coisa errada. Tá? Vou te dar alguns exemplos, coisas que você deve estar fazendo e que não está correto. A sua conta bancária é a mesma para a sua despesa de casa e despesa da marcenaria. Provavelmente isso deve estar acontecendo contigo. Não deveria. Você deveria ter uma conta bancária só para marcenaria e uma conta bancária só para despesa pessoal. Por que você tem que ter isso, Lídio? Cara, para separar as contas, para você poder fazer a gestão financeira da marcenaria, para você poder saber o que está entrando, o que está saindo da conta da marcenaria. Se você tiver tudo misturado, você não consegue identificar o que é despesa da marcenaria e o que é despesa pessoal, tá bom? Segunda coisa que você deve estar fazendo errado, você não deve ter um prolabore definido, não deve ter um salário definido. Você geralmente pega tudo que sobra na conta e gasta nas suas despesas pessoais. Conserta a moto, conserta carro, viaja e tal, achando que aquele dinheiro que está na conta é seu. E na verdade não é dinheiro da marcenaria, entendeu? Então essa é outra coisa que está errado. Uma outra coisa que provavelmente você deve estar fazendo errado, precificação. Tá? Então, pensa comigo aqui, se você trabalha, igual o marceneiro trabalha muito, 10, 12 horas por dia. Não conheço marceneiro nenhum que trabalha 6 horas por dia, não dá não. A maioria trabalha 10, 12 horas. Então você trabalha muito, cara, a semana toda. Às vezes trabalha sábado, trabalha domingo. Aí dia 30 você olha para a conta, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Ah, mas eu recebi 3 pagamentos esse mês, cadê o dinheiro? É a gestão financeira, galera. É por isso que eu falo. É por isso que a gente, lá no curso, a gente ensina e fala muito sobre isso, cara. A primeira coisa, para você começar a fazer gestão financeira da marcenaria, a primeira coisa, separar as contas.
tem uma conta bancária só para marcenaria, uma conta bancária só para despesa pessoal. Para você começar a desenhar alguma coisa, rabiscar alguma coisa de gestão da marcenaria. Depois, defina o Prolabore. Depois, fazer fluxo de caixa, conhecer os custos. Depois, precificar melhor. E aí você vai galgando ali os degraus para você poder melhorar, implantar a gestão financeira na marcenaria. Isso aí vale para quem trabalha sozinho, inclusive. Quem trabalha na garagem de casa tem que fazer esse negócio. E não é no papel, tá? Não funciona no papel. Falo por mim aqui, que tenho experiência e já fiz. E todas as ferramentas que a gente tem lá no curso que a gente dá, tudo veio da nossa marcenaria aqui. Porque o que a gente percebeu? Vou fazer fluxo de caixa. Vai lá e compra um programa de computador. Aí o programa não é para pequena marcenaria, é para marcenaria de 30 pessoas, 50 pessoas, é para empresa grande. Tem que ter alguém só para mexer naquele negócio, não funciona. A nossa gestão financeira aqui a gente faz todo dia, 10 minutos. 10 minutos eu boto todas as contas que eu tive do dia, boto os pagamentos que entrou, tá pronto. Aí eu vou lá, olho o resumo, quanto que tem na conta, quanto que saiu, quanto que entrou, é 10 minutos. Então, as ferramentas que a gente encontra por aí para marcenarias, muitas delas é para grandes empresas, então não dá. Tá? Pode falar. Não, é só voltando, né, que o nosso assunto, para quem entrou agora, é sobre as dificuldades que as pequenas marcenarias enfrentam, têm, né? A gente falou da gestão financeira, a gente falou da captação de clientes, né? E uma grande dificuldade também que o pequena marcenaria, só pequena marcenaria, mas, né, a gente escuta muito aqui, é a entrega no prazo, né? É a produção, entregar no prazo, atender o cliente no prazo solicitado. Esse é um grande problema de marcenaria. A gente sabe, né, que a produção sob medida, né, produção em série, produção para atender algo personalizado para o cliente, mas o prazo é sempre um problema. E aí isso é o quê? Uma falta, um problema de cronograma, né, de não planejar, ou então às vezes você... É um outro sinal de falta de gestão, ué. Isso, ou então você planeja, ou então você na ânsia de vender, você promete para o cliente um prazo que você não vai cumprir. Você já sabe que não vai cumprir, aí você vai lá e vende, aí você não entrega, se queima sua marca, depois você não entende isso acontece. Porque muitas vezes a marcenaria está com dificuldade. E assim, acontece de às vezes algo acontecer e as coisas não saírem no prazo? Acontece, gente. Todo mundo sabe. A questão é como é que você posiciona isso ao cliente. Você tem que deixar o cliente informado. Transparência, cara. Seja verdadeiro. Seja transparente com o cliente. Não espera no último momento, né, o cliente achando que hoje você vai chegar lá, entregar e começar a montagem, na hora descobrir, não, só semana que vem. Tive um imprevisto. Só semana que vem. Não, já sabe que não vai entregar no prazo, galera, já comunica o cliente. Notícia é só notícia, cara. Não tem dificuldade nenhuma da notícia ruim. Ó. Infelizmente, é melhor você ser verdadeiro, deixar o cliente pode ficar chateado. Ele vai ficar chateado do mesmo jeito. Se você mentir ou falar a verdade. A chateação é a mesma. Então eu vou lá e falo, desculpa, essa semana eu tive 2 funcionários a menos, o cara faltou aqui, o outro adoeceu, um viajou. Outro dia eu tava com o carro tudo quebrado na garagem. Eu falei, minha senhora, você desculpa, mas a gente não vai poder. Tô com o veículo parado na oficina, um funcionário a menos, o outro demitir, um tá faltando que tá doente e tal. E assim, vai ficar para tal dia, sinto muito, não tem muito que eu possa fazer. Tem que ser honesto. É isso, cara, falar a verdade. Agora acabou. Você não deixa para falar da última hora, não. Fala antes. Já fala antes pro cliente, porque... Como você falou, a decepção aí vai ter. Seja antecipado ou seja na hora. Você acha que a decepção na hora é muito maior, porque o cliente já criou uma expectativa. Então, além da decepção, você quebrou a expectativa do cliente e recebeu o móvel naquele dia, naquela hora. Então, já avisa para o cliente. Boa noite para o Alisson que falou aí. Tá? Já avisa com o cliente, já dê a informação para ele saber que você está sendo honesto, você está mostrando para ele, dando explicação e que você não está mal intencionado. Né? Isso é muito mais correto, muito mais bem visto. E você acha que não, o cliente valoriza isso. O cliente valoriza. Então, essa, galera, é uma outra dificuldade que a pequena marcenaria enfrenta, que é a questão do cronograma, né, da produção. Então, a gente percebe isso aqui também na cidade, e os alunos do curso da gente também falam a mesma coisa. Muitas vezes passa por essa dificuldade de organização de prazo e produção. Né? Por quê? Porque às vezes o ajudante lá não é um cara comprometido, não tem comprometimento, ele não é dono da marcenaria, não é sócio seu, o cara não tem comprometimento nenhum, falta o trabalho e tal.
e aí tem que se livrar desse cara e botar alguém no lugar. Dificuldade de mão de obra, né? É um outro ponto que o pequeno marceneiro sofre quando ele quer um ajudante, ou quando ele cresce um pouquinho, ele quer, eu agora vou gerenciar, vou ajudar, mas vou fazer gestão, vou ficar na venda, no projeto 3D, vou fazer algumas coisas, vou botar aqui um outro marceneiro para trabalhar comigo, mais um ajudante. E aí tem a dificuldade de mão de obra, né? Por quê? Porque as pessoas decidiram que querem trabalhar menos, né? Seja porque quer morar com o pai, com a mãe, por causa de ajuda do governo, enfim, não sei o motivo exato. Só sei que é o seguinte, isso é generalizado. Tem os alunos do curso da gente lá de gestão de marcenaria que lá do sul, gente do Pará, da Paraíba, da Bahia, de Alagoas, aqui de Minas Gerais, pergunta, cara, como é que você faz com a mão de obra? Eu falo, cara, não faço. Assim, a gente conseguiu formar uma boa equipe, tem lá 4 pessoas que estão lá há muito tempo, né? E tem os novatos que vão rodando, que é normal. Então você tem ali o normal, cara, sinceramente, o normal para vocês saberem é alguma coisa entre 10% e 30%, vai mudar todo ano. Vai mudar. Se você tem 10 funcionários, uma mudança de 1 a 3 pessoas por ano, né, constantemente, é uma mudança sadia. 30% vai ficar rodando mesmo, girando. Isso já é normal em qualquer empresa. Isso é normal em qualquer empresa, tá? Então, se você tem 3 funcionários e um sai, de vez em quando o ajudante sai, aí entra outro ajudante, aí fica 6 meses, sai, é normal. Normal. Porque as pessoas não têm a mesma ambição que a gente, às vezes não tem ambição nenhuma, às vezes não tem projeto nenhum de futuro, não tem ambição, não quer nada, ela quer só ganhar alguma coisa. E às vezes o foco dele é outro também, gente. O seu foco é sua marcenaria, a sua empresa. Mas às vezes ele tem outro foco, ele quer estudar, ele quer isso, ele quer ir para a parte elétrica. Aí, respondendo aqui sobre o problema, que é o seguinte, como é que você resolve isso? Cara, treinando. Então, por exemplo, hoje eu tenho um montador bom que começou comigo como ajudante. Dei sorte de pegar um menino inteligente, consegui ensinar e tudo, né? Eu chamo ele meio oficial, porque já corta, já produz muita coisa e tal, mas foi formado lá dentro da marcenaria. Então, não tem jeito, assim, a gente reclama, mas é melhor você treinar o cara e ele sair do que você não treinar e deixar ele ficar. Entendeu? Então é melhor você pegar alguém, né, que de repente você sente que vai ter dificuldade ou que vai sair daqui a 2, 3 meses, mas, cara, é melhor você ensinar ele, te ajudar durante esse período, mesmo você sabendo que ele vai sair, do que você não ensinar e ele ficar na sua marcenaria. É muito melhor você ensinar para que ele, mesmo que ele saia, mas ele sai sabendo alguma coisa, mas ele te ajudou. Se você não ensinar, ele vai ficar só te atrapalhando e te atrasando. Entendeu? Então, não tem muito o que fazer, tem que meio que formar a equipe mesmo. Assim. Os que você tem, segura, né, dá um jeito de segurar, com benefício, com comissão, enfim, tá? E aqueles que entrarem que vão, e aqueles que você sabe que vai sair, cara, é normal, tá? Não se apavora não, porque se você acha isso ruim, porque você tem 2, 3, 4 funcionários, imagina um cara que tem 100, 200, 300, 1000. A empresa grande, né? Também passa por isso. É a mesma dificuldade, né? É o mesmo problema. Então a mão de obra é um grande problema. Uma outra dificuldade que eu vejo aí, muitas vezes, para marceneiros, igual eu vou na madeireira que sempre comprar material, e aí às vezes assim, as madeireiras não indicam alguns marceneiros que sabem que alguns tipos de móveis a marcenaria A, B, C, D não faz, tá? Não faz. Por que essa marcenaria não faz muitas vezes? Porque o móvel tem curva. Porque o móvel tem a porta provençal. Porque o móvel tem um monte de furo lá irregular que teria que fazer na CNC ou na tupia, enfim, e o cara não faz. Então, assim, eu já vi aqui, marcenaria grande na minha cidade, marcenaria grande, tá? Com 8, 10 funcionários, perder serviço porque não trabalha ou deixou de fazer um serviço A, B ou C, porque exigiria um pouco mais de conhecimento e mais trabalho, sabia? E aí deixa de ser indicado pela madeireira, né, perde o serviço, porque muitas vezes sabe que vai ter muito, não tem muita confiança às vezes na própria equipe, né? O profissional que está lá dentro, o cara tem dúvida se vai dar conta ou não, ele prefere perder o serviço do que encarar. Então lá na nossa marcenaria, por exemplo, a gente assim faz tudo, cara. O móvel pode vir redondo que vai ser feito lá. Se eu não souber, se não tiver como fazer, a gente pede ajuda. Então, por exemplo, às vezes eu terceirizo alguns serviços. Então, por exemplo, às vezes tem uma peça lá que eu tenho que passar o dia na tupia cortando. Meu amigo, eu vou pagar para a madeireira fazer, ou para algum parceiro fazer lá na CNC, eu não tenho a máquina, vou pedir para o cara fazer para mim, mas eu vou fazer o serviço do cliente. Outra coisa, se o projeto do cliente tem espelho, tem vidro, tem serralheria, tem móvel metalon, é uma cabeceira estofada, a gente entrega tudo para o cliente.
Ah, Lídio, você produz isso tudo na marcenaria? Não, não faço estofamento na marcenaria, não faço serralheria, não soldo metalon lá, não tenho vidro na serralheria, eu tenho, na marcenaria, eu tenho parceiros. Parceiro, tem um cara que faz os vidros para mim, espelhos. Eu tenho uma serralheria que faz a parte de metalon. E eu tenho um estofador que faz as cabeceiras para mim. Então eu tenho parceiros. Então se eu pegar qualquer projeto que tenha metalon, vidro, estofamento e tal, quando eu mandar o orçamento para o cliente, já vai tudo junto. É lógico, vai tudo junto assim, no mesmo arquivo, né? Só que vai separado o que é. Saber o que é o cliente saber, né? o que é serralheria. Ó, marcenaria custa X, os seus espelhos custa Y. Quem vai instalar é você, Lídio? Não, é um parceiro meu, só que eu vou ficar responsável. Ele não vai cobrar nada do serralheiro, nada do vidraceiro, nada do estofador. Vai cobrar a mim e vai pagar a mim. E eu vou executar o pagamento para o vidraceiro quando ele entregar o serviço. Tá? Então, assim, só que tem que ser parceiros de muita confiança, que você sabe que vão entregar e que vão consertar se der problema para você ter esse nível de responsabilidade. Esse é um serviço que você pode oferecer quando você está um pouco mais maduro, já com certo tempo, conhece melhor o mercado e conhece, né, esses parceiros um pouco mais a fundo para você poder entregar uma solução mais completa para o cliente. Às vezes a gente ganha serviço aqui assim, só pelo fato de resolver a vida do cliente, porque às vezes ele tem vai fazer uma penteadeira lá que tem um monte de espelho, aí a cabeceira dele em cima da cabeceira estofada tem outro espelho grandão, e a gente entrega isso para ele. Então assim, já resolve a vida do cliente, ele não tem que sair procurando, ele vai procurar um marceneiro, um serralheiro, um estofador, um vidraceiro, não, cara, vai falar só comigo. Só comigo. Então, assim, é lógico que você tem que ter mais maturidade, né? Ter uma marcenaria mais madura, ou ter parceiros de muita confiança para oferecer esse serviço e botar ali, né? E se garantir no negócio, né? Exatamente. Então, a live hoje foi sobre, né, as maiores dificuldades com marceneiros. Olha, deixa eu fazer um convite pessoal aqui. Gente, amanhã, dia 17, 18 e 19, vamos dar 3 aulas gratuitas sobre gestão financeira para pequenas marcenarias, tá? Os maiores erros. Os maiores erros, cara, que eu vejo muito marceneiro cometer e que impedem muitas vezes dele crescer a marcenaria. É só clicar no nosso perfil aí na bio, clica lá, se inscreve. Tem um link lá, é só se inscrever, são 3 aulas de graça, tá? De graça lá, são 3 aulas, uma amanhã, uma depois de amanhã e a outra no dia 19, tá? É só se inscrever lá para você participar. Precisa se inscrever para quê? Para você receber o link da aula. Se você não se inscrever, você não vai receber o link para assistir a aula. Isso, então só para generalizar aqui o que a gente falou, né? Os maiores erros que os marceneiros cometem, né, e tem dificuldade de lidar no dia a dia da marcenaria são gestão financeira, captação de cliente, né, capital de giro, qualquer outro que a gente falou? Processo, né, processo interno da marcenaria. Processo interno, prazo, produção. E vamos finalizar aqui com um que eu acho muito importante. Perguntas aí, pessoal? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, pode falar. Mas para finalizar aqui, a questão da inovação. Gente, qualquer setor passa por inovação. A marcenaria não é diferente. Então a gente tem que estar atento ao mercado e entender que o mercado muda, que os clientes mudam, né? E que a gente tem que estar aberto a essas mudanças, senão vai ficando para trás mesmo. Vai ficando para trás mesmo. E a pequena marcenaria também tem que acompanhar essas mudanças. Então hoje você vê no mercado uma necessidade cada vez maior, uma exigência maior dos clientes, por exemplo, o projeto 3D. Né? A pequena marcenaria sofre hoje com essa dificuldade, né, de às vezes não ter quem faça o projeto em 3D ou não oferece esse serviço. Né? Só que tem muito cliente hoje que se você não mostrar cliente projeto 3D, ele nem fecha. Ele não fecha. Você não tá para ele, isso é falta de profissionalismo. Você não vai fazer isso para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Só que às vezes você vai precisar ter o projeto para poder fechar uma venda. E aí, se você não tiver, consequentemente, você vai passar por dificuldade. Ah, Lídia, eu faço um desenho num papel espetacular. Eu já vi, cara, desenho espetacular no papel, assim. Cara, marceneiro desenhar filé ali, lindo. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. O cliente quer ver com a parede dele no fundo, com o piso dele no chão, com a cor da bancada que é dele, né? Então, a inovação parece que não, mas assim, o fato de você não ter o 3D e ter, já te coloca num outro nível. Porque, por exemplo, o cliente de médio, mais alto padrão, o cara que vai comprar um projeto mais caro, ele não vai botar um projeto de 50, 100 mil reais, não vai fechar sem ele ver pelo menos ali o ambiente, cara. Não vai, ele quer ver pelo menos o ambiente. E aqui, dica para vocês, isso é um negócio que você compra hoje online aí, ó. Tem um monte de projetista que faz esse serviço aí para você online.
você compra isso no Mercado Livre, dica assim para vocês aqui no Mercado Livre, você tem lá um monte de cara que faz. Foi assim que eu comecei e esse é um serviço, 3D, né? esse é um serviço terceirizado que eu utilizo até hoje, tá? Todo o meu projeto 3D é terceirizado, tá? Faz para todo mundo? Não, não faz para todo mundo. Ah, Lídio, você faz antes do cliente assinar o contrato? 90% dos projetos 3D que eu faço é só depois que o cliente assina o contrato. Eu mando o orçamento para ele, com tudo que a gente conversou, com tudo que ele quer, com a cor que ele quer, tudo detalhado, e falo, ó, tá aí, se você se interessar em dar continuidade, a gente vai formalizar aqui o contrato e em seguida a gente faz o projeto em 3D. Não se preocupa se tiver uma gaveta a mais ali, uma porta a mais, não vai ter, né, grandes alterações, e a gente vai ajustando o projeto em 3D ali. Então, é lógico que tem alguns casos que eu faço antes, sim, tá? Mas a maioria deles é depois que o cara fecha e paga, tá? Então, só que assim, depende muito da negociação, da sua capacidade de convencer, de vender, tem muito isso ali na hora do olho no olho, tá? Pois é. Então, gente, para a gente fechar aí, né? Daqui a pequena marcenaria também tem que acompanhar essas evoluções, também tem que acompanhar as mudanças de mercado, senão vai ficar por fora mesmo. A A dificuldade, concorrência né? está grande, as margens cada vez menores. Todo dia abre um monte de marcenaria na cidade, Muita né? marcenaria, e a gente está concorrendo hoje com o online. Então, assim, As franquias, todo mundo, né? franquias abrindo aí, todo mundo, cada dia aparece uma franquia nova. Então, essa capacidade de inovar, né, estar de olho no mercado, estar de olho nas mudanças é extremamente importante para todo mundo e aqui no caso para as pequenas marcenarias. Então, Só para reforçar, gente, só para reforçar, quem entrou agora aqui já estava. Amanhã começam as 3 aulas que são online gratuitas. O link está no nosso perfil, só clicar lá e se inscrever para você ter acesso às 3 aulas. Jornada da Gestão Financeira para pequenas marcenarias, tá? Se você quer começar a fazer alguma coisa de gestão financeira na sua marcenaria, assiste as 3 aulas lá, começa amanhã, é de graça, tá? Só tem que clicar no link que tá no perfil aí e se inscrever, tá? Por quê? Porque quando você se inscreve, você vai passar a informação para mim, para eu poder te mandar o link da aula, tá? Então, se você não se inscrever, você não vai conseguir assistir as aulas de gestão financeira para marcenaria. Não é sempre que a gente tem essa aula não, tá? A gente aproveita que não é sempre não. Então, geralmente é uma vez a cada 3 meses, 2 meses, tá? 3 meses que a gente faz isso. Então, acessa lá. Acompanha a gente, segue aí. Todo dia tem dica nova para você gerenciar melhor a sua marcenaria, tá? Obrigado pela companhia aí, gente, tá? Obrigadão pela companhia. A gente se vê na aula online amanhã aí, dia 17, às 8 horas. Clica no link lá, se inscreve para você participar conosco. Um abraço aí, obrigado a todos vocês aí pela companhia.